Legal, meus amigos de Marabá e toda a grande região, obrigado você pela companhia, pessoal. Que honra estar com você aqui na programação da TV Cairós, canal 7.1. É bom demais saber que você está na sua casa agora aí, quem sabe no seu descanso, né? Na sua tranquilidade, mas está aqui acompanhando a programação da família marabaense, que é a TV Cairós. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Olha o seguinte, a gente continua nosso bate-papo com o delegado Vinícius Cardoso, delegado de Polícia Civil, ele que é policial civil, digamos assim, né? Já é da Polícia Civil há 20 anos, é policial há 20 anos e é delegado há 12. Ele está em Marabá desde 2008, portanto tem 12 anos, não é isso, delegado? Isso mesmo, porque Marabá, antecedendo a esse cargo de delegado, que eu já ocupo há 12 anos, eu fui agente de polícia em Goiás. Ah, em Goiás. Então, desde novo eu ingressei na carreira policial e não saí mais. O senhor trabalhava com investigação? Trabalhava com investigação policial. Eu trabalhava na Polícia Civil de Goiás, mas ocupando outro cargo, o cargo de agente de polícia. Ah, entendi. E em 2006 eu fui aprovado nesse concurso para delegado, fiz a academia de polícia e em 2007 entrei em exercício. Muito bom. Delegado Vinícius Cardoso, pessoal, um delegado super competente e no trato com a sociedade de Marabá, ele tem feito um excelente trabalho à frente da seccional de Polícia Civil da Folha 30 e, claro, o senhor coordena. Já que a gente está falando nisso, como que funciona, delegado, as suas atribuições como diretor da Delegacia de Polícia Civil ou da seccional? Quais são os procedimentos que são de sua competência e os mecanismos que são de sua atribuição? Atualmente eu ocupo a função de diretor da 21ª seccional, que é a seccional de Marabá. Legal. E nesse papel eu tenho a atribuição de coordenar a Polícia Civil em Marabá, né? As outras delegacias, Delegacia da Mulher, Delegacia Distrital da Cidade Nova, Delegacia de Homicídios, Plantão Policial. Todas essas atividades são coordenadas pelo diretor da seccional. Entendi. Cada uma dessas unidades tem o seu delegado titular, que é o chefe que está à frente daquela unidade, e de forma de coordenação vem o diretor para gerir toda a estrutura. Legal, interessante. Então, quer dizer, por exemplo, a gente tem uma delegacia na Folha 10, a Delegacia da Mulher ali, né? A Delegacia da Mulher é a DEAN. Isso, a DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, recentemente ela mudou para a estrutura do Parapaz, ali no bairro Amapá. Ah, mudou, em então. frente ao fórum, do outro lado da Transamazônica. Entendi. Naquele prédio, na Folha 10, ainda funciona uma estrutura da Polícia Civil, uma estrutura administrativa da Polícia Civil. Mas a DEAN não funciona mais lá. Então ninguém mais pode registrar a ocorrência lá? Não. Lá não tem atribuição para registro de boletim de ocorrência. Vítimas de violência doméstica ou quem queira alguma orientação pertinente à violência contra a mulher, tem que se dirigir à estrutura do Parapaz, onde funciona a Delegacia da Mulher, ali no bairro Amapá, naquela região dos escritórios. Sei. Próximo ali à Passarela. Legal. Delegado, já falando em violência contra a mulher, durante a quarentena, durante a pandemia, as famílias ficaram... digamos que as famílias se uniram, se aglomeraram dentro de casa para tentar se proteger do vírus, enfim, né, para a questão de todos os decretos. Não só em Marabá, mas em todo o Brasil, a gente viu que casos de violência doméstica tiveram não uma forte alta, mas tiveram aí ou uma estabilidade ou uma crescente durante a pandemia. Por que será que nós tivemos alguns casos de vários registros de violência contra a mulher, violência doméstica? Justamente, nós sentimos um acréscimo nos casos de violência contra a mulher e um acréscimo maior em relação à prisão de agressores. Vários fatores resultam nessa lamentável situação. Um deles é a cultura de violência de gênero, que ainda, infelizmente, impera na nossa sociedade. Seria o machismo, por exemplo? Né? Justamente, o machismo, aquela situação do homem querer impor a sua vontade pela força, Entendi. Falta de respeito pelos direitos da mulher, né? Pela sua intimidade. Mas o que a gente percebeu foi o acréscimo do número de prisões. Eu creio que essa situação de proibição de circulação de pessoas, das pessoas começarem a consumir muita bebida alcoólica em casa, longe do olhar de terceiros, longe do olhar do público. Verdade. Isso pode ser um dos fatores desse acréscimo
da violência contra a mulher. Mas agora um dado que eu julgo bastante importante é que essas mulheres não mais estão se calando. Que bom. A Delegacia da Mulher recebe muitas denúncias de violência contra a mulher, tanto física quanto psicológica, e também, inclusive, violência sexual. A DEAN, ela é presidida por uma delegada altamente competente, a delegada Eliene. Legal. Todos os casos são apurados. E uma das razões dessa maior prisão de agressores é justamente isso, que as mulheres não vêm se calando. Elas vêm denunciando seus agressores, a polícia tem tomado medidas enérgicas, esses agressores estão sendo capturados, processados, estão sendo devidamente punidos. Num curto prazo, está ocorrendo esse acréscimo do número, entendi, mas futuramente vai ocorrer um decréscimo vertiginoso. Por quê? Porque o homem vai perceber que ele não vai resolver aquele conflito de interesse por meio de violência. Verdade. É claro que esse ajuntamento e essa aglomeração de pessoas dentro de uma casa, uma pandemia, às vezes o cara ficou desempregado, né? A questão econômica, isso acabou causando diversos conflitos ali. E claro, é um conflito social, né? É uma crise social também. E justamente, mesmo porque o agressor, ele conta com aquela percepção de impunidade. Então, se está dentro do âmbito do seio familiar, longe da vista do público, ele se sente mais confiante para agredir, para amedrontar, para ameaçar. Então, eu julgo que esse maior isolamento possa ter contribuído. Muito bom. Agora é o seguinte, delegado, eu percebo que com o passar dos anos, a questão do tráfico de drogas diminuiu bastante, né? Militando na imprensa já desde 2006, eu vejo que nós já nos deparamos com casos absurdos de muitas prisões, né, de quantidades exorbitantes de entorpecentes em Marabá, e isso era frequente, o senhor talvez se lembre disso aí, né? Isso era frequente, era 10 quilos, 10 gramas, 50 cabeças de crack, e por aí a gente via muito essas cenas. Hoje eu não vejo muito isso aqui. Em Marabá, muitos casos de tráfico de drogas, é claro que deve ter. Isso também é verdade que diminuiu bastante as ocorrências de tráfico de drogas, ou quem sabe as vendas de entorpecentes na cidade? Olha, Fabiano, eu posso falar com bastante propriedade, porque eu estou em Marabá desde abril de 2008. Trabalhei em Marabá um bom tempo, trabalhei nessas cidades no entorno de Marabá, mas sempre na região. E eu posso dizer com bastante propriedade que a situação melhorou muito no que diz respeito ao tráfico de drogas. Desde que nós assumimos a direção e com o apoio incondicional do superintendente, o delegado Thiago Carneiro, a gente intensificou a repressão ao tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é um dos crimes mais deletérios da sociedade. Em torno do tráfico de drogas circulam todos os outros delitos. O homicídio, que é aquele caso do traficante que mata o usuário, do traficante que mata o concorrente. Certo. Os roubos e furtos, que é o caso do usuário que rouba e furta para trocar por droga. Violência sexual dos usuários que atacam transeuntes. Então, ou seja, a droga é o centro de tudo. Então, por isso a gente intensificou. Muitas operações foram encetadas para repressão ao tráfico de drogas e repressão, sobretudo, das organizações criminosas que já atuam em Marabá e que têm como principal atividade o tráfico de drogas. Já falando sobre as facções criminosas, eu me lembro que nós tivemos uma rebelião, acho que foi Altamira, né? Acho que isso. Aí nós tivemos uma ação do Estado em tirar os líderes de facções e dividi-los aí em outros presídios. E isso acabou quebrando a comunicação de facções. Eu percebo que hoje não está se falando tanto em facções como se falava antes. Sabe que isso também foi um trabalho que ajudou bastante a quebrar a rota do tráfico? Com certeza. E do crime, é claro. Porque você isolando os chefes ou os líderes dessas facções, você reduz bastante a dinâmica da organização. Porque os peões, vamos dizer, que trabalham com a comercialização de drogas ou com os assassinatos, eles atuam mediante ordem. Então, você isolando, capturando os líderes, você enfraquece as organizações. E alguns carregamentos de drogas estão sendo ou foram apreendidos recentemente em Marabá. Então, é droga que você tira de circulação e já reduz o financiamento dessas organizações. São duros golpes.
Muito bom. Delegado Vinícius Cardoso, a gente está aí com uma operação veraneio, né? Eu falei agora há pouco aqui, essa operação para fazer cumprir os decretos, principalmente o estadual, né? Já falando de segurança pública, decretos estaduais, municipais, enfim, não se pode consumir bebida alcoólica, né? Na praia, enfim, ainda existem muitas medidas de segurança que nós precisamos respeitá-las porque fazem parte de um decreto estadual. E a gente tem também agora aí, o governador até divulgou que as aulas na rede estadual não devem retornar em agosto, porque ainda estão analisando o comportamento da pandemia no estado, em algumas cidades, então talvez não seria o momento ideal para retornar às aulas. Bom, enfim, a gente ainda tem muita coisa para cumprir de agora em diante. Mas temos visto muitas abordagens policiais. Recentemente, nós tivemos uma grande operação aí que combateu aglomerações pelas ruas de Marabá, na Praça Monsenhor Baltazar, na Folha 16, algumas pessoas foram dispersas. Acredito que nesse momento ninguém foi multado, não sei se alguém foi multado, se alguém foi preso, como ficou essa operação? Ela aconteceu a nível educativo e para que depois aconteça a nível de punição, como que foi o direcionamento dessa operação? Justamente, no primeiro momento, o objetivo da polícia e dos demais órgãos que trabalham integrado é orientar. Tá. É orientar a pessoa. Chegou, está ocorrendo uma aglomeração, é orientar as pessoas para que elas se dispersem, que aquilo é salutar para elas, né, de fato. A polícia, via de regra, vem adotando situações mais enérgicas em relação a quem fomenta a aglomeração. Por exemplo, um empresário que está trabalhando de forma irregular, que está promovendo uma aglomeração indevida, logicamente ele também é orientado e, se persistir, aí é adotado medidas administrativas contra esse empresário, que pode resultar, inclusive, na cassação da licença de funcionamento. Legal, muito bem, bem explicado, delegado. Delegado, falando da questão da abordagem policial, precisamente, como que um policial deve abordar o cidadão? O policial bateu aqui... Bom, como que o policial deve abordar, eu já faço duas perguntas, como que ele deve abordar o cidadão e como o cidadão deve se comportar durante uma abordagem? É isso aí. A abordagem policial é um ato técnico, de atividade policial. E que duas situações são colocadas que têm que ser observadas. Uma delas é a segurança do policial, porque não está escrito na testa de ninguém, digamos assim, se é um assaltante de altíssima periculosidade ou se é um cidadão de bem. À primeira vista, o policial não consegue detectar isso. O policial não consegue detectar se aquela pessoa é um agressor em potencial, se está armada. Ou seja, então o policial tem que inicialmente preservar a sua própria segurança. E, por outro lado, tem a intimidade do cidadão que está sendo... Da questão da invasão da privacidade. Da privacidade, da intimidade do cidadão que está sendo abordado. Então, qual é a orientação que nós repassamos a todos os policiais? Que façam as abordagens da maneira técnica e mais respeitosa possível. Entendi. Né? O cidadão, e de pronto, a gente já pede que o cidadão colabore. Então, se o policial, numa situação limite, de madrugada, o cidadão é pego em alta velocidade e é abordado por uma viatura, o policial não sabe se ele está fugindo de uma cena de crime. Se ele está drogado. Se ele está drogado. Justamente. Então, colabore. Desliga o carro, atenda às determinações do policial, né, para acender a luz, se retirar do veículo, fornecer os documentos de identificação. Por quê? Porque o policial, inicialmente, como eu disse, ele preserva a sua segurança, a segurança de quem está sendo abordado, logicamente, e o direito do cidadão de ser tratado com respeito, que isso aí não pode ser esquecido. Muito legal, muito legal. Bom, para quem está acompanhando a gente agora e tem dúvidas sobre como acessar aí a certidão de antecedentes criminais, só para explicar para o nosso povo que está acompanhando como que a pessoa pode ter acesso à certidão de antecedentes criminais. Digamos assim, bora ver qual é a ficha do cidadão, se é limpa, a ficha criminal. A polícia vem trabalhando, e em geral toda a administração pública, com o objetivo de reduzir aquela demora de emissão de documentos, aquela burocracia, principalmente aquela espera em órgãos públicos. Polícia não é diferente. A certidão de antecedentes, como a ocorrência policial, pode ser feito pela delegacia virtual.
E, sobretudo, a certidão de antecedentes criminais, ela necessariamente tem que ser expedida no site da polícia. Né? O interessado vai entrar no site da Polícia Civil, lá vai ter a aba antecedentes, ele clica, preenche, vai gerar uma certidão negativa, caso ele não responda, né, a nenhum procedimento, ou positiva, se ele infelizmente responder, de fato. E aquela certidão emitida no site da polícia, ela tem toda a validade. Entendi. Ela tem uma chave de segurança que ela pode ser consultada em qualquer lugar, por qualquer um. Ela vem com um código, que a pessoa lança aquele código no site e consegue verificar se ela é autêntica. Entendi. E, obrigatoriamente, todos os órgãos da administração pública e todos os particulares têm que recebê-la. Ela é um documento oficial e válido do Estado. Não é dizer assim, não vale, tem que ir não sei para onde, não. Ela realmente vale. O que a gente, alguns transtornos que a gente observa é que quem vai receber a certidão, cadê o carimbo da polícia? Às vezes falta um pouco de conhecimento. Por falta de conhecimento. Cadê o carimbo? Cadê a assinatura? Não tem nem carimbo nem assinatura. A certidão é aquela e ela é válida. E quem está recebendo, o empregador ou quem exigir, com a chave de segurança, ele entra no site da polícia e confere a autenticidade. Delegado, agora vamos tirar uma dúvida da população que está em casa aí sobre ocorrências via online, né? Por exemplo, o que vale realmente de forma legal e o que vale para mim fazer as minhas ocorrências online? Ou será que tem algum tipo de ocorrência que ela só vai valer se eu estiver na presença lá do delegado, tiver o carimbo do delegado, enfim, ou do escrivão? Como é que funciona? Quais são as ocorrências? Ou todo tipo de ocorrência, elas valem no site? Como é que funciona isso? As ocorrências que são feitas na delegacia virtual são ocorrências de situações, digamos assim, menos graves. Entendi. Porque, na verdade, todo crime que atinge o cidadão, para ele, é extremamente grave. Mas, por meio técnico, ocorrências, digamos, menos graves, elas são feitas na delegacia virtual. Por exemplo, extravio de documento. Extravio de documento não é feito mais em delegacia de polícia, é feito no site. Acidente de trânsito sem vítima, para fins de seguro, Entendi. Também é na delegacia virtual. Crime contra a honra, né? Xingamentos, Entendi. Crime de furto, todas essas situações Crimes são comuns. Crimes comuns. Agora, a narrativa de um estupro, de um crime de homicídio, Entendi. ou de uma ameaça, digamos assim, latente e bastante severa, as pessoas têm que procurar a delegacia de polícia. Porque são crimes complexos, né? Justamente, crimes complexos, que a pessoa, além de registrar a ocorrência, ela vai prestar um depoimento, ela vai ser submetida a uma perícia. Verdade. Então, essas situações necessariamente são feitas na delegacia. As demais, de menor gravidade, digamos assim, elas têm que ser feitas na delegacia virtual. Isso é bom para a polícia, porque a gente consegue liberar o policial para ir para a rua investigar, e é bom para o cidadão que evita fila. Delegado, muito boa a sua explicação. Só para a gente finalizar, a estrutura da Polícia Civil hoje em Marabá, a gente sabe, né, que tudo que tem mais é bom, né? Mas digamos assim, como que hoje está os investigadores, os escrivãos? Existe o capital humano a contento para receber essa demanda da sociedade? Você disse muito bem. É lógico que a gente sempre quer mais, né? O policial que quer desenvolver um trabalho sério e que quer bater de forma bastante contundente na redução da criminalidade, ele sempre quer mais policiais. Mas eu digo, a estrutura da Polícia Civil no Pará, especificamente em Marabá, é muito boa. Né? Isso a gente demonstra por dados técnicos pela redução da criminalidade, que é um dado técnico incontestável. Viaturas são suficientes, meios tecnológicos são suficientes, e o quantitativo de servidores é bastante razoável. E, felizmente, já há indicativos para um concurso público para a Polícia Civil, para cargos de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista, para sair com a maior brevidade possível. A gente está contando até o início do ano que vem. Legal. Ou seja, esses servidores são bem-vindos e irão oxigenar os quadros, né? Muito bom, delegado Vinícius Cardoso. Só para finalizar, delegado, quais são as responsabilidades de um delegado de polícia civil? Digamos que o senhor, digamos um delegado
Delegado, sem ser diretor, sem ser superintendente, um delegado de Polícia Civil, quais são os procedimentos que o delegado faz no seu dia a dia? Bom, para falar das atribuições do delegado de polícia, inicialmente eu tenho que falar das atribuições da Polícia Civil. Certo. Bom, a Polícia Civil tem a atribuição de investigar crimes e capturar ou repreender os seus autores, identificar a autoria do crime. Ou seja, por isso que é dito que a Polícia Civil e a Polícia Federal fazem um papel repressivo, porque elas atuam após a ocorrência do crime. Tá. Antes do crime ocorrer, é a atuação da Polícia Militar, que tem um papel preventivo. Então, se o crime não foi prevenido, ele tem que ser reprimido. Aí entra a Polícia Civil, investigando, constituindo provas sobre a materialidade, ou seja, que esse crime ocorreu e quem é o seu autor, para subsidiar o Ministério Público para processá-lo e ao juiz para julgar, dizendo assim de forma bastante simples, né? A Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária? É a Polícia Judiciária. Justamente, ela tem essa nomenclatura de Polícia Judiciária porque é a Polícia Civil que tem essa interligação com o Poder Judiciário. Entendi. De pedir busca e apreensão, representar por prisões, encaminhar o inquérito policial para o Judiciário. Por isso, daí essa nomenclatura, Polícia Judiciária. E daí eu já complemento com as atribuições do delegado. O delegado, ele tem o papel de coordenar e presidir os atos da Polícia Civil. Então, quem coordena os atos de investigação é um delegado de polícia. Quem preside o inquérito policial é um delegado de polícia. Essas são as atribuições do delegado de polícia, que se soma aos esforços de todos os outros agentes da Polícia Civil, os investigadores, escrivães, que materializam esses atos, vamos dizer assim. Só para a gente completar em relação a esse procedimento que o senhor falou, da Polícia Judiciária Civil, o sujeito comete um crime de homicídio. Então, naquele momento, existe uma ocorrência, o registro de uma ocorrência ou uma diligência, né, da Polícia Militar, depois a Polícia Civil passa a investigar. Após a investigação é que se cria o inquérito policial, durante ou antes, para que depois se torne o processo judicial? Bom, ocorreu um homicídio. O primeiro passo é um trabalho in loco para coleta de informações e o trabalho pericial. Digamos que seriam as oitivas ali? Justamente, né? Os policiais vão no local do crime para identificar quem são testemunhas oculares, certo, ou pessoas que possam fornecer informações para se elucidar aquele crime. E é feito um trabalho pericial de coleta de provas. Essas informações preliminares, que são reproduzidas no boletim de ocorrência policial, e esse trabalho pericial são juntados a um inquérito policial. Entendi. Ou seja, tomba-se um inquérito policial que se inicia com o boletim de ocorrência e a partir daí são feitas oitivas, investigações, interceptações telefônicas, buscas domiciliares, pedido de prisão. Então todas essas medidas... Todos esses elementos, eles vão parar lá no juiz. Inquérito policial. No inquérito para que depois vá lá... Justamente. Aí, concluído o inquérito policial, o delegado se manifesta. O crime foi elucidado e quem cometeu esse homicídio foi tal pessoa. Essa pessoa é indiciada. Pronto. E esse inquérito concluído é encaminhado ao judiciário, o promotor analisa, se entender conveniente, ele denuncia e no final há um julgamento. No caso do homicídio, no tribunal do júri. Legal demais. Aprendeu aí, Jailson? Aprendeu aí, né? Aqui, antes de mais nada, além de ser delegado, também é professor, né? Delegado só não dá aula porque não quer, né, delegado? É um professor, com certeza. Delegado, parabéns. Parabéns. A gente fica muito feliz por hoje a gente ver a redução do tráfico de drogas, a redução dos homicídios em Marabá, em mais de 67%. Realmente, a gente fica muito feliz. E olha só, não estou aqui puxando a brasa para minha sardinha. A gente trabalha com a imprensa e vê todos os dias que realmente a gente, até nós repórteres, apresentadores, tivemos um descanso em relação a tantas notícias ruins, porque realmente diminuiu bastante. E assim a gente espera que continue melhorando. Vida longa aí para a nossa Polícia Civil de Marabá. Queria deixar um abraço especial ao delegado Tiago Carneiro também, que já esteve aqui comigo. Segunda vez com o delegado Vinícius, sempre muito competente, sempre muito recíproco, recebendo a imprensa de Marabá, dialogando com a comunidade local. Isso é muito importante para nós, desenvolver o nosso trabalho como imprensa, como sociedade, para que a gente tenha aí os nossos anseios atendidos. Delegado, parabéns e muito obrigado.
Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço essa oportunidade, porque é sempre bom ter um canal para a gente prestar contas à sociedade, que a sociedade tem o direito de saber o que a polícia e demais órgãos públicos andam fazendo, né? É um grande prazer ter essa oportunidade de prestar contas e colocar a Polícia Civil em Marabá à disposição e de portas abertas, não só a quem nos assiste, mas para toda a população de Marabá. Um abraço, meus amigos queridos, delegado Tiago Carneiro, diretor da Delegacia de Polícia Civil, da Seccional de Polícia Civil da Folha 30, que responde pelas demais delegacias aqui de Marabá. Um abraço a você, muito obrigado pela audiência. Não esquece que a qualquer momento a gente volta na programação da sua TV Cairós. Um abraço e até lá, minha gente. Tchau, tchau.